Oi, gente, bom dia, como vocês estão? Hoje eu quero compartilhar com vocês o Salmo 41, 9 e 10, que diz o seguinte: Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim. Isso está no Salmo 41, 9 e 10, e quem fala com Deus é Davi. E eu queria meditar um pouquinho sobre traição. Quando a gente fala de Davi e a gente pensa por que Davi escreve isso, Davi viveu muitas traições. O livro de Salmos é um apanhado de muitas vezes que Davi está ali em grande sofrimento. Mas uma das traições que mais doeu em Davi foi sobre o seu filho Absalão. Ele tentou usurpar o reino do pai. Isso foi muito dolorido porque o próprio exército de Davi matou Absalão. E Davi sofreu muito. A gente tem outro personagem que é José. José, a pedido do seu pai, vai visitar os seus irmãos no deserto. E a Bíblia já tinha dito antes desse capítulo que os irmãos de José tinham muita inveja dele. Quando ele chega lá, que ele está todo feliz para encontrar com os irmãos jogam ele num poço e por uma providência de Deus eles não o matam, mas o vendem e dizem para o pai que ele tinha morrido porque um animal havia talvez devorado ele. E por anos, de um lado sofre José, do outro sofre o pai. E o pai, ele se desfalece de sofrimento. E aqueles irmãos que moravam com o pai, vendo aquele sofrimento, eles não abrem a boca para contar a verdade. Tem outro personagem que é Moisés. Moisés, por 40 anos, anda no deserto com um povo que era insubmisso, não respeitava a autoridade que Deus dava a Moisés e todo tempo arrumava formas de encontrar problemas e dúvidas na liderança de Moisés. Inclusive, seu irmão e a sua irmã ficaram contra ele e a esposa. Moisés sofreu muitos ataques e ele gostou tanto e amou tanto esse povo que ele perde a chance de entrar no céu por causa de aborrecimentos que essas pessoas causaram. Jesus tinha problemas com seus irmãos. Seus irmãos não conseguiam lidar com Jesus. Também sofriam do mesmo problema dos irmãos de José e não conseguiam lidar com a popularidade de Jesus. Jesus foi traído pelo seu próprio povo. Foi um povo que pediu para crucificá-lo. Jesus não foi aceito pela sua igreja. Jesus foi traído por um amigo que ele considerava, mesmo sendo ele discípulo, e Jesus também foi traído por Judas. O que essas pessoas têm em comum? Elas vivem em tempos totalmente diferentes na Bíblia, mas o que elas têm em comum? Algo que talvez só o sofrimento explique: a generosidade espiritual e emocional. Todos eles sofreram, choraram, todos eles acharam aqueles momentos insuportáveis, mas todos eles viraram a história. Davi lamenta pelo seu filho, mas não o odeia. José salva toda a sua família na época da fome e ainda prospera toda a família. Moisés discute com Deus, dizendo a Deus que se Deus não salvasse aquele povo, ele não queria a salvação dele. Jesus morre na cruz por causa daquelas pessoas e por nossa causa. Toda vez que você for traído, toda vez que você for traída,
Lembre-se desses exemplos, destas pessoas. O versinho hoje que a gente leu sobre o sentimento de Davi, muitas vezes pode ser o nosso, mas a verdade é, qual é a postura que você pretende ter diante da traição? Eu deixo aqui para você pensar. Que Deus abençoe seu dia.